Eu queria informar, senhor presidente, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para amanhã, quarta-feira. O magistrado rejeitou o pedido da defesa do líder petista. Os advogados da defesa pediram, por meio de um habeas corpus, a imediata concessão de liminar, suspendendo do processo criminal em que ele é réu por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex. Ora, para quem disse que estava a qualquer hora à disposição da Justiça, soa surpreendente que a defesa tenha pedido para adiar esta audiência que estava marcado, mais precisamente, um interrogatório. Ali, perante o juiz Sérgio Moro, o ex-presidente, como todos nós, e ninguém está acima da lei, ninguém merece tratamento diferente, vai ser tratado dentro do rito que deve ser seguido. Rito, aliás, muito bem definido ontem pelo próprio magistrado Sérgio Moro, quando afirmou que o interrogatório do ex-presidente, a audiência não é um confronto, E ele se preocupa com o clima da disputa que se formou em torno da data, numa espécie de transformar o interrogatório num show, num espetáculo, para converter o juiz em réu e o réu em inocente, vítima de uma conspiração universal contra um primeiro presidente operário que nós tivemos no Brasil. Então, eu queria dizer que o juiz fez muito bem de fazer uma mensagem não é uma manifestação política, é simplesmente dizer que o interrogatório tem que seguir o rito do que determina o Código de Processo Penal, os códigos, a lei brasileira. Exatamente, o processo, disse ele, não é uma guerra, não é uma batalha, o processo não é uma arena, e eu acrescentaria, não é um espetáculo político, de oposição e governo, de um contra o outro. É simplesmente fazer uma investigação. O juiz precisa, para saber se Lula é inocente ou culpado, precisa interrogá-lo para confrontar com as delações que foram feitas, com as informações que foram prestadas por mais de 50 depoentes. E a maioria daqueles que foram depoentes na delação ou informação premiada, ou colaboração premiada, que é o termo técnico, eles não estavam presos. As pessoas esquecem disso. A maioria não estava presa. A maioria foi espontaneamente prestar informação. Então, não se alegue que está se forçando com a prisão prolongada, a forçação de uma barra para que o preso preste informações através da colaboração ou, se preferirem, delação premiada. Nós temos que acabar com essa vitimização. A pessoa tem uma denúncia grave, precisa prestar contas à justiça. Não é só o pobre, o negro, o ladrão de galinha que vai para a cadeia, tem que prestar informação ao juiz, à justiça, prestar contas à justiça. As denúncias são graves, senador Medeiros, são muito graves, e é preciso fazer a confrontação. O juiz não pode decidir sem ouvir as partes, é do processo, a legítima defesa, ele tem todo o direito. Coloque os seus advogados para defendê-lo e argumentar, e levar provas de que não deve. Quem não deve, não teme. Por que transformar isso num espetáculo e não dizer, queremos um julgamento justo? Só isto, um julgamento justo. Qual é o julgamento justo? Defesa ampla e irrestrita para o ex-presidente. Só isso. E é isso que está sendo dado a ele na oportunidade de amanhã, quando ele for prestar o interrogatório ao juiz Sérgio Moro, que não pode ser ele desrespeitado porque o próprio ex-presidente, numa bravata inaceitável, ameaçou, se eleito, prender o juiz, prender os procuradores e amordaçar a imprensa, prender até jornalistas, se for preciso, porque simplesmente não estão agradando os poderosos. Eu lamento que o Brasil, em pleno regime democrático, venha viver esse clima, uma espécie de tentativa de venezuelização do nosso país.
Mas nós estamos muito longe, felizmente, com todo respeito à população da Venezuela, que está sofrendo nas mãos sob o jugo de um ditador, que agora amordaça a imprensa, tomou conta do Poder Judiciário, que só fala para atender às demandas do governo e do presidente de plantão, o presidente Maduro. Então, nós não podemos imaginar que o Brasil possa seguir os passos da Venezuela. É uma temeridade. Então, não adianta bravata e não adianta colocar qualquer exército revolucionário, camisas vermelhas, bandeiras vermelhas em Curitiba, porque isso não vai resolver o problema da culpa e da inocência. O tribunal não é um tribunal popular. O Brasil é uma democracia e não serão as manifestações que se pretendem fazer em Curitiba que vão alterar o curso desse julgamento. Ele não é um julgamento político. Ele é um julgamento jurídico, com denúncia, com acusação fundamentada, com provas cabais, materiais e testemunhais. O que mais querem? O que mais querem? Será que 50 depoentes que já demonstraram claramente e sobejamente provas concretas sobre esse envolvimento, todos mentiram? E só uma pessoa diz a verdade? Essa é a grande pergunta que tem que se fazer.